inocência pura que vivi. Pedaços que de mim cairão, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou.
Quando estamos de bem com a cama e com o travesseiro, ficamos mais saudáveis. Mas quando não dormimos, inibimos a produção de insulina, elevando as taxas de glicose e a quantidade de cortisol, o hormônio do estresse. O sono também ajuda na produção do hormônio do crescimento, o GH. Nas crianças, esse hormônio é essencial e nos adultos é responsável pela renovação da pele, dos ossos e dos músculos. Os benefícios que o sono pode nos proporcionar são muitos. Porém, quem acredita que o sono noturno pode ser substituído pelo diurno está completamente errado. É o sono noturno que traz inúmeros benefícios para o corpo. Entre muitos outros benefícios, podemos citar: alivia as tensões musculares, alivia o estresse, melhora e mantém o metabolismo no ritmo, ativa a memória, repara o corpo produzindo moléculas que constroem as células, diminui o risco de doenças psicológicas, como a síndrome do pânico, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, entre outras. Melhora a concentração, fortalece o sistema imunológico, ajuda a perder peso e diminui o risco de diabetes. Algumas pessoas precisam dormir mais que outras. Entretanto, vivemos em um mundo moderno que não para. Por isso, é muito comum em nossos dias encontrarmos pessoas que têm um débito de sono crônico. A gente pode até decidir comer menos, mas ninguém ganha com dormir menos. Resumindo, dormir faz bem e é fundamental. E você, está dormindo o suficiente? Não? Então está na hora de mudar. A saúde agradece. Olá, amigo, olá, amiga. Seja bem-vindo. Mais um encontro. É o nosso último encontro. Nós queremos agradecer a você porque esteve conosco todos esses dias. Desejamos uma bênção toda especial para a sua vida. Cremos que Deus tem abençoado você e Deus continuará abençoando, porque Deus sempre abençoa aqueles que dedicam tempo para buscar, para meditar na sua palavra e que tomam decisões importantes na vida. Hoje vamos falar sobre o tema de volta para o futuro. Durante toda a semana nós estivemos falando sobre restaurados em Cristo. Nós vimos que Deus tem o poder para restaurar vidas. Se nós permitirmos, se nós aceitarmos, Deus pode mudar o rumo da nossa vida. Deus pode transformar, Deus pode mudar aquilo que é impossível para nós, Deus pode realizar em nós. Muito obrigado por você estar participando conosco e nós vamos fazer uma oração agora, intercedendo pelas pessoas que têm mandado os seus pedidos de oração para nós. Hoje mesmo recebi um pedido de um filho cujo pai está hospitalizado e eu convido você para estarmos unidos, orando, intercedendo por essas pessoas que precisam de nossas orações, precisam de um milagre, precisam de uma restauração física. Eu sei que alguns também enviaram alguns pedidos para nós, nosso tempo não dá para mencionar todos os pedidos, mas quero dizer para você que nós temos orado, nós temos buscado e nós continuaremos orando por você e pelos pedidos que você nos enviou. Vamos juntos orar, falar com nosso Deus. Querido e bom Deus, amado Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas e muitos pecados cometidos diante do Senhor. Aqui nós queremos colocar diante do Teu altar esses pedidos dessas pessoas que estão clamando, que estão sendo atormentadas por enfermidades. Nós pedimos, Deus, que Tu possas atuar na vida dessas pessoas, Tu possas restaurar a saúde dessas pessoas. Nós intercedemos por elas, nós suplicamos, Deus, a Tua intervenção e suplicamos pelas famílias que estão nesse momento passando por essa tormenta. Nós entregamos em Tuas mãos, crendo que o Senhor é misericordioso para ouvir as nossas orações, para ouvir o nosso clamor e por isso nós colocamos diante do Senhor. Deus, seja feita a Tua vontade, que sempre é o melhor para a nossa vida. Nós Te pedimos e nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, ao nosso último tema, conforme nós falamos, essa semana foram temas especiais. A gente teve a oportunidade de estudar sobre a vida do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, os últimos momentos da vida de Jesus aqui. Hoje nós vamos refletir um pouco mais, nos momentos agora após a ressurreição de Jesus. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto que é muito importante para nós meditarmos. Na verdade, diariamente, nós deveríamos tomar tempo para estarmos meditando sobre a vida do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Quando se trata do futuro, você só pode ter uma vida que você sonhou antes. Então, nós não podemos ter um futuro promissor, um futuro brilhante, um futuro juntamente com nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nos referindo à vida eterna em Cristo Jesus. Nós só poderemos alcançar isso se nós sonharmos no presente com esse momento futuro que nós teremos com nosso Deus. Se você deseja ter uma vida eterna, então, você precisa decidir hoje viver como alguém que está se preparando, vivendo as expectativas de Deus. A questão é como nós podemos viver as expectativas de Deus. Embora não exista uma máquina que a gente possa, digamos, a máquina do tempo, você pode olhar para o passado e refletir, pensar e tomar decisões para que sua vida seja melhor no futuro. Nós podemos aprender com nossos erros passados, mas também nós podemos olhar para a história. Nós podemos olhar para a história e especialmente eu convido você para nós viajarmos um pouquinho no tempo e para nós meditarmos sobre o que aconteceu no ano 31, depois de Cristo. A gente sabe que era domingo, e no domingo, no primeiro dia da semana, a Bíblia relata que era primeiro dia da semana, e quando as mulheres foram ao sepulcro, elas chegaram e encontraram a pedra removida. Elas correram, falaram para os discípulos, e os discípulos foram lá conferir e viram que realmente Jesus não estava ali. Posteriormente, Jesus Cristo aparece para Maria e ela ficou maravilhada. Imagine o privilégio realmente que Maria teve de encontrar o Salvador após a sua ressurreição. E Jesus se dirige a Maria com palavras de conforto. Depois Jesus aparece também aos discípulos. E nós queremos falar que naquele dia que Jesus ressuscitou, nós temos o episódio aqui relatado no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, você consegue ler aí, peço que você pegue a sua Bíblia, se você quiser acompanhar, você consegue ver a história aí dos discípulos que estavam descendo a cidade de Emaús, uma cidade que ficava longe de Jerusalém, mas esses discípulos estavam ali indo tristes, decepcionados, e o relato é bem interessante. Jesus se aproxima deles e Jesus começa a dialogar com esses discípulos. Jesus começa a conversar com eles. Eles começam a falar da tristeza, falar do que tinha acontecido nos últimos dias, e Jesus começa a dialogar, leva eles a pensarem nas Escrituras, a pensarem nas profecias, o que as profecias já tinham dito, já tinham falado sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias. E depois eles finalmente chegaram ao local, e ali diz que Jesus, ele fez uma refeição. Naquela noite, Jesus iria voltar, eles pediram Jesus para ficar, e Jesus participou com eles naquela refeição. Foi um momento muito especial, porque quando Jesus ali começou a comer com eles, eles reconheceram Jesus. Aí foi realmente algo muito especial. Eles reconheceram o Mestre, ficaram maravilhados, o Mestre ali com eles, partilhando da refeição com eles, e eles voltaram para Jerusalém para contar para os discípulos as boas novas da ressurreição de Cristo. Queridos, Jesus, Deus, Ele transformou o pânico em paz, transformou o pânico daqueles discípulos em um momento de muita alegria, de muito gozo e muita paz. A pergunta que muitos fazem é:
onde podemos encontrar a verdadeira paz? Muitas pessoas perguntam e muitas pessoas desejam encontrar a verdadeira paz. Nós temos uma escolha a fazer: nos concentrar em nossas circunstâncias ou nos concentrar em Cristo. Nos mergulhar nos problemas, nas aflições, ou nos concentrarmos na pessoa de Jesus Cristo, que é quem pode nos trazer a paz em nosso coração. De nenhuma maneira nós conseguimos encontrar essa paz que Deus, somente Deus, pode oferecer a nós. Você quer que Ele transforme hoje o seu desespero em paz? Talvez você esteja desesperado por alguma situação, por alguma circunstância. Talvez é um ente querido que está doente, talvez é um amigo, alguém querido que está precisando de ajuda, que está numa aflição, isso tem afligido você também. Talvez seja alguém que esteja desempregado, ou talvez você mesmo que esteja necessitando que Deus opere em seu coração. Talvez seja uma angústia que tem surgido no seu coração e você não tem explicação, não vê uma explicação. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele disse que estava sentindo no coração uma angústia que ele não sabia por quê. E é verdade, todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a passar por angústias e nós precisamos recorrer, nos refugiar em Cristo. Não nos mergulhar na angústia ou no sofrimento, mas buscarmos forças em Cristo, buscarmos a direção de Cristo, porque Cristo sempre tem uma saída para nós, Cristo sempre tem uma resposta para você. Deus não vai deixar você sem resposta, Ele não vai deixar você desamparado. Ele transformou a confusão em clareza. Jesus Cristo, Ele veio quando esteve aqui e Ele transformava circunstâncias difíceis, circunstâncias complexas, em situações claras. Jesus Cristo não quer que você deixar dúvida na sua vida. Jesus quer trazer luz. Ele quer trazer alegria e felicidade para a sua vida. Ele transformou a perplexidade em propósito. Porque para isso Deus permite às vezes as perplexidades, as aflições. Ele pode transformar as aflições, os momentos difíceis que às vezes nós passamos, Ele pode transformar isso em bênção. Não é Deus o autor da maldade. O inimigo é o autor da maldade. Mas ainda assim, quando nós nos refugiamos em Deus, Deus tem o poder para transformar as circunstâncias. E nós podemos aprender com as aparentes derrotas, com os aparentes fracassos e sairmos vitoriosos em Cristo Jesus. É isso que você deseja? Lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, eu gostaria de ler para você aqui. Lucas, capítulo 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essas foram as palavras de Jesus para os discípulos antes da sua ascensão. Antes de Jesus voltar para o céu, ele se dirigiu aos discípulos e aconselhou para que eles permanecessem ali, até que do alto descesse o poder sobre eles. E aí, depois disso, o que os discípulos deveriam fazer? O que está relatado lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. A grande comissão de Jesus de ir e pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, a toda nação. E queridos, o grande propósito da igreja não mudou. Deus não mudou os propósitos para a igreja. A mensagem de perdão e arrependimento precisa ser pregada a todo mundo. Precisa ser pregado a todas as pessoas. Você quer que Cristo transforme a sua vida hoje? Você quer isso? Deus pode. Deus pode. Ele transformou a melancolia em alegria. Todos os seres humanos, de um jeito ou de outro, buscam a felicidade. Essa é a verdade. As pessoas estão em busca da felicidade. Agora, aonde essas pessoas estão buscando a felicidade?
Aonde elas podem encontrar a verdadeira felicidade? Você já pensou? E as pessoas buscam de diversas maneiras essa felicidade. Jesus pode transformar a sua tristeza em alegria se você permitir que Ele transforme sua preocupação em adoração a Deus. Está preocupado? Louve a Deus. Eu sei que é difícil, na verdade. É difícil a gente louvar a Deus quando nós estamos sendo atormentados, quando nós estamos angustiados. Mas experimente isso. Experimente na sua angústia adorar a Deus, buscar a Deus. Coloca um hino, um louvor, comece a orar, comece a buscar a Deus e você vai experimentar algo de especial no seu coração. Dedique tempo para buscar a Deus. Não deixe que as angústias e os problemas e aflições que vêm destrua a sua vida. Sua vida também pode ser radicalmente transformada ao olhar para o passado e ver o que Cristo fez por você. Foi para isso que nós dedicamos esses dias, para estarmos meditando a palavra de Deus, para que nós possamos olhar para o passado, olhar para Cristo e ver o que Cristo fez por amor a você. Foi um grande sacrifício e foi uma grande demonstração de amor por você. Você deve olhar e ver o Cristo ressuscitado e devemos nos alegrar no glorioso futuro que espera a nós. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós entendemos todo o plano de Cristo, todo o propósito de Deus para nós, ao enviar o seu Filho para nos salvar, nós olhamos para o futuro e olhamos para o futuro com expectativa, olhamos para o futuro com esperança. E é isso que Deus quer que você tenha. Ele transformará o seu pânico em paz. Acredite, Deus tem o poder e Ele transformará realmente esse pânico em paz. Acredite, Deus tem o poder para isso. Ele transformará a sua confusão em termos de, às vezes, até mesmo doutrinária, até mesmo de conhecimento bíblico. Ele pode transformar em clareza, porque a Bíblia diz que se nós conhecemos a verdade nos liberta. Deus não deixa dúvida para os seus filhos que estão se preparando para ir para o céu. Ele transformará, volto a dizer, a sua perplexidade em propósito. Deixe que os propósitos de Deus sejam estabelecidos na sua vida. Ele transformará a melancolia em alegria. Você quer que Ele transforme a sua vida hoje? Você tem esse desejo no seu coração que Jesus verdadeiramente entre na sua vida e traga um novo propósito para você? Uma nova vida? Uma nova maneira de encarar as coisas, de ver as coisas? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. É hora de erguer a cabeça, de olhar para Jesus, de olhar para o alto, para o céu, saber que há um Deus que te ama, há um Deus que se importa com você. E a maior demonstração, Deus já fez isso por você. Ele morreu em uma cruz para te resgatar, para que você tenha a oportunidade de viver eternamente. Jesus veio para nos religar ao céu, nos religar a Deus, porque o pecado nos separa de Deus. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele tem o poder para restaurar-nos. Você quer aceitar esse convite de Deus para você nesse momento? Quer se arrepender de todos os seus pecados que você tem cometido até então? Talvez você está pensando: quantas vezes eu dei as costas para Deus, quantas vezes eu deixei de meditar nesse sacrifício de Cristo por mim. Querido, querida, eu quero orar por você, por essa decisão que você precisa tomar.
Deus está permitindo que você esteja com vida, porque Ele quer te dar essa oportunidade. Quantas pessoas estão no leito nesse momento? Quantas pessoas morreram durante esse período de pandemia? Você está aí porque Deus tem um propósito, mas deixe esse propósito ser uma realidade na sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, mas quero orar por uma entrega, por uma consagração, por uma renovação de vida, por uma conversão. E é isso que Deus quer realizar no seu coração e na sua vida. Oremos nesse momento. Querido e bom Deus, amado Pai, nos rendemos a Ti nesse momento, pedindo, Senhor, abençoa a vida dessa pessoa que está acompanhando, que está ouvindo essa mensagem. Senhor, não sei o que tem acontecido na vida particular, não sei quais são as tormentas, quais são as lutas, quais são as aflições, mas dê esperança a essa pessoa, Deus. Eu creio que o Senhor pode resgatar, que o Senhor pode restaurar e pode renovar todos os pensamentos, pode renovar a mente. Ó Deus, que cada um de nós vejamos isso como uma oportunidade. O tempo que nós estamos vivendo, difícil que nós estamos vivendo, que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo que nos permita ter uma vida renovada e restaurada por Cristo Jesus. Abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa nesse momento, Deus, com Teu Santo e Divino Espírito. Liberta-nos dos nossos erros, liberta-nos dos nossos pecados, ajude-nos a olhar para Cristo, para o céu, para o futuro, para a bendita esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor, é o nosso anseio. Nós entregamos nossa vida em Tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja aprender mais sobre a verdade, sobre a palavra de Deus, nos procure, nos envie uma mensagem, porque nós teremos o prazer de estar indo até você, de estar orando contigo e estar lhe ajudando nessa caminhada até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês e que te conceda um fim de semana, te conceda uma nova semana muito abençoada por Cristo Jesus. Amém e até mais.